Boa noite a todos os amigos aqui presentes, aos amigos que estão em casa. Os que estão em casa, se quiserem colocar a água fluidificada, porque os benfeitores que aqui estão nessa casa vão visitar os vossos lares, levar o passe magnético, a água fluidificada. Então vamos todos nós nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, elevar os nossos pensamentos ao alto e fazer uma oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. O tema de reflexão, de estudo, que eu trouxe para a gente fazer nessa noite de hoje, é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro capítulo, vem assim: não vim destruir a lei, que Jesus falou, né? Não vim destruir a lei. E o que significa? Né? Esse primeiro capítulo é uma reflexão que Kardec, um grande estudioso, um grande educador, ele já começa o Evangelho segundo o Espiritismo explicando as 3 revelações que veio para nós, para a nossa humanidade. Então ele explica a revelação através de Moisés, o Cristo, o Espiritismo. E ele fala da aliança entre a ciência e a religião, a nova era que surge depois que o Consolador prometido, que a doutrina espírita veio até nós. Então vamos fazer a leitura aqui do que Mateus escreveu no capítulo 5, versículo 17 e 18. Jesus fala: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e até o último ponto. Então, Jesus vem nos falar que ele não veio destruir a lei. Então ele se refere aos ensinamentos mosaicos. Jesus, ele vem complementar. E ele vem trazer para nós a lei do amor e a lei da caridade. Então a primeira revelação de Moisés é os 10 mandamentos. É uma regra que vem para frear os povos primitivos daquela época. A barbaridade, a selvageria, né? Que nós vimos nos filmes, né? Como que era antigamente, na época romana, como que eram as guerras, como que se matavam, né? Como se apedrejava. Jesus ensina a mulher adúltera, né? Então era apedrejado. Jesus ensina a lei do amor, do perdão dos pecados, né? Então Jesus entra na frente e fala: atire a primeira pedra quem não tem o pecado. Mas ele está contradizendo a lei mosaica? Não, ele não está contradizendo. Ele está amplificando a lei. E aí a gente começa a entender por que 3 revelações. As 3 revelações são porque o planeta nosso, o mundo, né, ele evolui em 5 categorias. Então são o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, que é a categoria em que nós estamos em transição para a regeneração. Depois nós temos o planeta de regeneração, depois o mundo ditoso e feliz, e depois o mundo puro. Então existem 5 categorias de mundos para serem habitados. Qual que é o nosso destino? Nosso destino é atingir a pureza. Mas para que nós alcançamos esse grau evolutivo, nós vamos ter que avançar muito na nossa escala. Nós somos designados a atingir a angelitude. Todos nós que estamos aqui, os amigos que estão ouvindo, todos que estão encarnados no planeta Terra, e os mortos também, que nós achamos que são mortos, mas são os que estão desencarnados, estão em processos evolutivos. Nós devemos atingir a pureza, mas nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, transição para a regeneração. Ou seja, a grande parte dos espíritos encarnados no planeta Terra e dos espíritos que habitam já nos planos espirituais do planeta Terra, ou na erraticidade que se fala, são espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, por isso que Moisés veio para o mundo primitivo. Então, naquela época, quem que estava aqui? Éramos nós, exilados, muitos de nós, exilados de Capela e dos planetas
região que estavam causando o caos, o problema que nós vemos hoje no nosso planeta. Esse caos, essa convulsão social, tudo isso que nós vemos no noticiário, era o que nós estávamos causando no planeta Capela. E lá o planeta Capela entrou, saiu da situação de provas e expiações e entrou no curso de regeneração. Então houve essa transição, e nessa transição há o expurgo, ou seja, muitos espíritos que não vão atingir o patamar, o grau evolutivo, vão ser retirados. E vão para onde? Vão para os planetas primitivos. Então Moisés vem ensinando os 10 mandamentos para o povo selvagem, para o povo que estava na barbárie, né? Fazendo aquilo que a gente via nos filmes, e ainda a gente vê hoje pessoas ainda que estão entre nós encarnados, mas que ainda estagiam no primitivismo. Vemos barbaridades nos noticiários. São espíritos que estão junto de nós já há milênios, mas que não conseguem avançar na escala evolutiva. E Jesus vem trazer a segunda revelação. Então, como diz João, o Verbo se tornou carne, ou seja, o Cristo Consolador, o Cristo planetário, aquele que inspirou Moisés, aquele que através dos seus anjos trouxe através de Moisés o grande médium que foi Moisés, para trazer os 10 mandamentos, que Moisés teve a mediunidade de escrever os 10 mandamentos. Então Jesus, o Cristo planetário, aquele que está em contato direto com Deus, o co-criador de Deus, Jesus é co-criador de Deus. Jesus está no nosso planeta desde que incandesceu a chama, desde quando esteve a grande explosão, e aqui foi designado que seria trazido espíritos em estágio primitivo. E Jesus já estava organizando o orbe, como que estaria ele e seus ministros, seus anjos, arcanjos, estavam organizando como que seria a natureza, como que seria a espécie que estaria aqui. Então Jesus já estava aqui antes, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já existia como Cristo. Enquanto muitos de nós ainda nem existia ainda, ou não tínhamos atingido ainda a capacidade de compreender Deus, Jesus já era Cristo. Então ele é um espírito talvez muito mais antigo do que nós ainda. Nós ainda somos crianças ou muitos bebês ainda na caminhada. E Jesus vem, o Cristo planetário, vem até nós para ensinar, para resumir as leis e os profetas. Então Jesus vem através do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele resume todo o ensinamento mosaico. Porque se você amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, a gente vai ver aqui os 10 mandamentos depois, você não vai cometer nenhum dos equívocos dos 10 mandamentos. E ainda é mais complexo, porque o amor transcende muito mais coisa. Porque os 10 mandamentos está uma regra daqueles 10. Mas em nenhum momento Moisés falou para eles da questão do perdão, da questão de você evoluir, da questão de você buscar o reino de Deus, mas não esperando que a morte chegue e que você, cumprindo os 10 mandamentos, você vai para o reino de Deus. Não, mas ele fala que a mudança que nós temos que fazer. E aí Jesus amplifica mais a nossa visão de como que nós devemos atingir o reino dos céus. E Jesus alerta que a porta é estreita. Então ele já fala da dificuldade que nós teríamos para alcançar tudo que ele vem nos ensinar. E além de Jesus trazer o ensinamento, ele não falou, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Ele falou e fez. Ele exemplificou. Ele viveu o que ele ensinava. Então o mestre deu para nós o caminho. E nós temos que seguir os seus passos, né? E é fácil. Então aí a gente começa a ver o tanto que nós vamos ter que ainda entender o que Jesus falou. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai ver que a terceira revelação, Kardec vem para esclarecer o que Jesus falou. A função, a doutrina espírita, vem para mostrar para nós, a comprovar para nós, através da ciência e da religião, que existe a vida após a morte, que existe o mundo espiritual, que nada vai acabar. Que nós estamos num estágio evolutivo que nós temos que continuar a nossa evolução.
que nós temos que mudar, que nós temos que fazer a nossa reforma íntima, que cada um está no seu estágio evolutivo e que nós, nesse mundo de provas e expiações, nós estaríamos em contato com espíritos primitivos, espíritos ainda num grau evolutivo, espíritos imperfeitos, às vezes como nós, que ainda somos imperfeitos, mas também nós teríamos ajuda de espíritos superiores, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, entre tantos outros, Mahatma Gandhi, tantos outros que vêm, Kardec, um missionário que reencarna e vem para trazer para nós o caminho também, para nós que nós devemos seguir. Então Jesus, Moisés vem com a regra para frear nós que estávamos ali, na selvageria. Jesus vem para nos ensinar que devemos agir, transformar e praticar. Nós temos que praticar a lei do amor, a lei da caridade. E Kardec vem para reforçar o que Jesus ensinou, esclarecer para nós, tirar o véu da alegoria que Jesus naquela época não teria condição de mostrar para nós tudo que a doutrina espírita nos traz. Porque a doutrina espírita ela não é personificada em uma pessoa. A primeira revelação foi personificada em Moisés. A segunda, nós tivemos o Espírito mais puro que esteve aqui na Terra encarnado. Um Cristo planetário. A gente não tem noção do que é Jesus, do que é a grandeza de Jesus. Jesus estava em contato direto com Deus, Moisés não. A gente vai ver que Chico, no livro Consolador, revela que Moisés, ele escreveu os 10 mandamentos, mas inspirados pelo Cristo, por Jesus e pelos anjos, pelos arcanjos que estavam ali. Mas Jesus já era Cristo planetário, ele estava em contato direto com Deus. Então, Kardec vem para esclarecer isso. Através o esclarecimento da doutrina espírita, através da codificação kardeciana, já é uma revelação através dos espíritos, daqueles que morreram e dos espíritos de luz que estão, e Jesus vem como Espírito da Verdade, também no Evangelho, trazer para nós mais esclarecimentos. Então a terceira revelação não é mais exemplificada numa pessoa, mas já é exemplificada do mundo espiritual. Não tem um autor, então por isso que não teria como você destruir a doutrina espírita, porque se queimasse todos os livros que hoje existem, se acabasse com tudo que hoje foi codificado, tudo que foi trazido para nós, amanhã surgiriam outros médios e reescreveria tudo de novo. Então é uma comprovação. E por que no século XIX, XVIII, 1851, Kardec publica o primeiro livro? Porque ali já a humanidade entraria num estágio tecnológico, a ciência conseguiria explicar muitas coisas que na época de Jesus a ciência não teria condição de explicar. Então aí a gente começa a ver aí em 2000, em 2005, 2010, o telescópio Hubble mostrando que o universo é infinito. Os cientistas já acreditam que o universo é multiverso. É multiverso. O que é multiverso? São vários universos acoplados um no outro, como se fosse várias glóbulos sanguíneos, um dentro do outro, várias bolas, uma dentro da outra, um universo, uma coisa infinita. Então, os cientistas hoje já acreditam que não existe um universo, mas que existe multiverso. E que o nosso universo, ainda o observável nosso, a gente tem várias galáxias. O telescópio Hubble fotografou por anos, por 10, 20, 30 anos, eu não sei ao certo, e foi transmitindo fotos de várias galáxias, e é estipulado que existe um trilhão. Os cientistas acreditam que se existe só um universo, que hoje eles já sabem que existem outros, então nesse universo, nesse único universo que tem, já existe 1 trilhão de planetas. E como característica como o nosso planeta, os cientistas já acham que existe 500 milhões de planetas com a mesma característica do planeta Terra. Então, a ciência já comprova que nós não estamos sozinhos aqui. E Kardec já fala, nos livros publicados em 1851, e depois eu vou falar os subsequentes, que Kardec já nos mostra que existem vários mundos e que são categorizados como mundo primitivo, mundo de provas e expiações, né? Mundo de regeneração, mundo
mundo ditoso, feliz e o mundo puro. Então, e não existe um ou dois, é bilhões que existem no universo. E cristos planetários existem bilhões também como Jesus. E Jesus é o responsável pelo nosso sistema solar e talvez eu acho que é pela nossa galáxia que eu vi. Então Jesus é o Cristo de vários planetas. Então olha para a gente ver a grandeza. Então Moisés, nos 10 mandamentos, ele traz para aquele homem da barbárie que não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo o que está nas águas embaixo da terra. Não adorarás, nem lhes renderá cultos soberanos. O segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher de teu próximo, não desejarás a casa de teu próximo, nem o servo ou a serva, nem o boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Moisés traz os 10 mandamentos. E se os 10 mandamentos fossem cumpridos por todos nós que estávamos encarnados no planeta, o nosso planeta já estaria muito mais avançado. Então a gente já vê que as pessoas que estão encarnadas aqui, muitos que estão encarnados não conseguem cumprir os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Muitos já e ainda estagiam em situação primitiva. Porque se eles não conseguem cumprir o que Moisés ensinou, eles estão ainda no estágio primitivo. E aí a gente avança. Então a lei mosaica é uma base mínima nas relações entre as pessoas. É o mínimo de convivência. Moisés vem trazer para aqueles povos primitivos e selvagens o mínimo que devemos ter para conviver um com os outros. O limite claro para a ação entre os seres humanos. A base mínima para a nossa relação com o único Deus. Então Moisés vem para o povo primitivo e estipula o mínimo de comportamento que o povo deveria ter. E a gente vê que ele falou para os judeus, mas muitos que não eram judeus viviam ainda muitos na selvageria. Aí Jesus, a lei de Jesus. Jesus aproximou-se deles, dos escribas que tinham ouvido falar, e sabendo que tinha respondido, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 39. Então Jesus, quando ele fala, essa lei resume todos os profetas, ele fala que tudo o que os profetas ensinou, se você amar o próximo como a ti mesmo, você já está seguindo tudo que eles ensinaram. Então Jesus deixa mais fácil para as pessoas que não conseguem entender, que não conseguem gravar os 10 mandamentos, né? Ele fala, se você tem que amar o próximo como a si mesmo. Tá fácil para a gente guardar isso agora, né? Só que aí você tem que amar a todos. Amar aquele que te assalta, que vem te assaltar. Amar aquele que faz uma coisa errada com você ou com a sua família, né? E aí a gente começa a ver que, amar ao próximo como a nós mesmos não é tão fácil assim. Porque o nosso próximo é qualquer um. Não é porque você amar aquele que está ao seu lado, aquele seu familiar, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, aqueles que você já ama, que já amam você, é fácil. Mas e para amar aqueles que ainda são imperfeitos, que estão fazendo as atrocidades aí? Mas Jesus amava, mesmo aqueles que Jesus no alto da cruz, quando foi crucificado, quando teve a última lança ali, ele falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Jesus em nenhum momento, ele condenou ninguém, mesmo na hora que ele foi açoitado, mesmo naquela dor, que imagina a dor que sentia Jesus. Imagina a dor que era, tudo que ele passou. E Jesus em nenhum momento ele ofendeu, ele xingou, ele guardou mágoa, porque era um espírito puro,
Cristo planetário, ele tinha consciência que aquilo tudo ia passar com ele, mas a sensação e o sentimento não, mas ele já sabia que ele ia passar por isso. Mas as dores, tudo, e Jesus me conta num livro que no momento em que Jesus desenlaça da cruz, ele já entrando nas esferas espirituais com os anjos, arcanjos, todos os espíritos de luz, os ministros, todos que vieram para receber o Cristo planetário. Jesus, quando ele caminhava com os 12 apóstolos no meio da multidão, do lado espiritual dele, junto com Jesus no lado espiritual, eram centenas ou até milhares de anjos, de arcanjos e de espíritos que estavam ali em volta dele, ajudando, auxiliando no atendimento. Então, quando Jesus desenlaça da cruz e ele vai até o plano espiritual, subindo a nossa crosta, o nosso planeta, milhares de anjos e arcanjos vêm para receber o Cristo, vêm para receber o que ele falou para Pilatos, né? O meu reino não é daqui, meu reino é em outro mundo. E no mundo espiritual, Jesus, pode-se dizer, é rei, ele é Cristo, é co-criador de Deus. E ele vem ser recebido por esses espíritos. E a primeira coisa que ele faz é, num livro que eu não lembro o nome, que conta a história, a primeira coisa que Jesus faz é descer até as zonas dos suicidas e buscar Judas que tinha acabado de se suicidar. E Jesus traz Judas nos braços e leva para ser socorrido. A primeira coisa que Jesus fez. E aí a gente começa a compreender a grandeza do Cristo. Mas ele deixa para nós o que nós temos que fazer, que nós temos que agir. Então não se pode, ele deixa esse ensinamento, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazer contra Deus. Kardec. Então Kardec já mostra isso. Você tem que amar a Deus e tudo que você faz contra o seu próximo, você está indo contra Deus. E ainda nós, que somos espíritos, ainda em situação inferior, nós no planeta Terra, perto do nosso sistema solar, nós somos os espíritos mais atrasados que tem no nosso sistema solar. Então nós do planeta Terra somos como se diz, o mais atrasado. E aí a gente começa a ver que os espíritos, a espiritualidade nos conta que nos mundos mais adiantados não se mata animais para comer. Não se destrói a natureza. Então, assim, a gente começa a ver o tanto que nós estamos atrasados ainda, né? Que a gente vai cortando árvore, vai queimando tudo, vai criando um animal e já mata para se alimentar. Nós ainda estamos no estágio evolutivo ainda. Vamos chegar nesse patamar um dia? Vamos, através do nosso esforço, que é o que nós vamos ver à frente, que a doutrina espírita nos traz. Então, a autoridade de Jesus, sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que o conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus. Então, Jesus ele veio mostrar para nós, através quando Jesus ressuscita depois do terceiro dia, através dos mortos. E Jesus vem e fica junto com os apóstolos por um período de 53 dias. Depois tem um ato de Pentecostes, né? Que aí os apóstolos começam a ter o apoio mediúnico da espiritualidade. Os apóstolos começam a falar em diversas línguas. Aqueles que eram pescadores, simples, ignorantes, começam a falar em diversos idiomas, através da mediunidade. E vão levar o evangelho de Jesus para todos os lugares daquela região. Paulo, depois, o grande apóstolo depois do Cristo, que era perseguidor do cristianismo, avançou o ensino de Jesus para toda a região, para muito mais daquela região, né? Então Jesus ele vem trazer para nós que estávamos saindo do mundo primitivo para entrar no mundo de provas e expiações. Então mudou a categoria do planeta. Quando muda a categoria do planeta, a gente vê que vem uma nova revelação, né? Então Jesus vem, a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. O caminho que conduz até a pátria espiritual é o amor, caridade e o perdão. E fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão a mim, mas senão a mim é seguindo o seu caminho. Não é que a gente tem que ficar, a doutrina espírita vai trazer para nós a reforma íntima.
Mas se a gente ficar na ociosidade esperando que Jesus venha nos salvar, não, ele mostra o caminho. Que muitas religiões depois vêm ensinando que a gente perdoa os pecados e nós já estamos salvos. E não é bem assim. Nós temos que seguir o ensinamento de Jesus. Nós temos que seguir o que ele ensinou. Aí é mais complicado. Mas esse é o caminho. É seguir Jesus, é isso. Não aceitar o que ele ensinou e ficar lendo o livro, estudando, mas não agir, não praticar, não fazer nada. Não mudar nada na vida, né? Se a gente não seguir é diferente de você concordar com o que ele ensinou e ficar sentado. Então, seguir a gente praticar. Conciliar-se, como se reconciliar com Deus? A reforma íntima, a transformação da atitude. Então, Jesus vem trazer para nós que para a gente se reconciliar com Deus, a gente tem que mudar e transformar as nossas atitudes. E é aí que é o trabalho diário de cada um de nós. Ainda mais no momento que nós vivemos hoje, que tudo está difícil, né? No momento que vem nessa transição, que é um momento turbulento, que a espiritualidade nos fala que vai ser turbulento, mas é que nós temos que seguir com fé. Acreditar e seguir o que nós já sabemos. Que essa é a facilidade da doutrina espírita que já nos explica. Primeiro, que a morte não existe. Então, nós vamos entrar no mundo espiritual. Jesus já nos traz isso também. E aí, o que nós temos que nos preocupar aqui? É lógico, o nosso sustento e com a nossa parte material, que nós necessitamos da sobrevivência. Mas a preocupação maior que nós devemos ter é com a nossa reforma íntima, com a nossa mudança. É o que vai acontecer hoje, daqui 1 hora. Eu não sei se eu vou estar aqui ainda. Não sei, ninguém sabe o dia que vai partir. Eu não sei, nenhum de nós sabe. E aí é a hora de nós estarmos nos preparando todo dia para nós chegar a nossa hora. O Covid foi uma coisa surpreendente, que muitas pessoas estavam do nosso lado hoje, passava 7 dias, já não estava mais. De repente, a pessoa que não tinha nenhum problema de saúde, não estava hospitalizado, estava normal, estava convivendo com a gente. E uma gripe vem e leva muitos. E aí a gente tem que estar preocupado com o quê? Com o que vai ser amanhã. O que eu estou fazendo para merecer amanhã estar no reino dos céus. Não preocupar com o que eu estou perdendo na parte material. Aí a gente começa a entender, então, a importância da mudança. E a codificação kardeciana, o espiritismo é a nova ciência, que vem para o mundo de regeneração, que nós estamos em transição, vem mostrar para nós que através da ciência e da religião tem que caminhar face a face. A fé e a razão tem que caminhar face a face. E mostra, e comprova, e mostra que o mundo continua no mundo espiritual. E ainda, quando nós entrarmos num planeta que ainda não é regenerado, mas a hora que nós estivermos avançando na regeneração e estivermos entrando num estágio de mundo ditosos, a gente vai ter a consciência do mundo espiritual muito maior. Porque alguns livros que eu li falam que no mundo ditoso, o espírito, ele sabe o que ele foi em vidas passadas. Ele tem a consciência, ele sabe o que ele tem que melhorar, ele sabe quando que vai desencarnar, vive mais, não tem tantas doenças, não tem tantas dificuldades igual tem aqui. Mas quanto mais nós vamos evoluindo, mais consciência de Deus e de Jesus e a consciência do mundo espiritual nós vamos ter. Mas ainda, por tudo que a doutrina espírita nos ensina, nós ainda não temos um conhecimento completo do mundo espiritual. Nós temos ainda um conhecimento que nos permite para o mundo de regeneração que nós vamos entrar. Então, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes ativas na natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por esta razão, encarados com coisas do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é produto do ensinamento dado não por um homem, mas por espíritos que são as vozes do céu, em todo o ponto da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médicos. E aí Kardec vem trazer para nós.
o Livro dos Espíritos, eu falei 1851, mas foi 1857. O Livro dos Espíritos, em 1857, a primeira revelação, é o resumo de toda a doutrina espírita. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e Inferno, 1865. A Gênese, 1868. Obras Póstumas, 1890. Então, o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com auxílio de diversos médiuns recebidos e coordenados por Kardec, com 1019 perguntas. Depois, o Livro dos Médiuns, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gênios de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, ele vem para orientar os médiuns. Hoje, a mediunidade ostensiva é raro. Se você pegar aí umas 1000 pessoas, médio ostensivo pode ser que tenha 20, 30, numa relação de 1000. Porém, quando a gente entrar no mundo de regeneração, a faculdade mediúnica vai ser normal. A grande maioria das pessoas vão ter consciência do benfeitor que vai estar do lado, do anjo da guarda. Porque muitos que não são médios videntes, que não são médios, eles não conseguem ver, mas todos nós temos um anjo da guarda sempre ao nosso lado, desde que nós estejamos caminhando na nossa reforma interior, buscando ser melhor. Você buscou ser melhor, você está buscando ajudar o próximo, fazer a caridade, o seu anjo da guarda está ali do seu lado te carregando. Então todos nós temos o anjo da guarda, mas não temos a consciência. Então o Livro dos Médiuns vem para a educação mediúnica, que ainda, na nossa situação, são poucos que têm a mediunidade ostensiva, mas são muitos que têm a mediunidade que não é ostensiva. Então, muitas pessoas vê esporadicamente, ouve às vezes de vez em quando, tem um sonho, uma coisa que vai acontecer, acontece, tem a mediunidade, mas não é ostensivo. Então, médiuns, todos nós somos médiuns. São raros aqueles que não têm nenhuma mediunidade. Agora, médium ostensivo, que é a todo instante, a todo momento, aí já é raro. Então, aí, depois, Kardec, em 1864, traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que nós estamos estudando agora, que é a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com os Espíritos e suas explicações, as diversas aplicações da vida. Depois nós temos o Céu e o Inferno, que é o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal e a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas da vida futura, sobre anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguindo de inúmeros exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Depois nós temos a Gênese, em 1868. A doutrina espírita há um resultado do ensino coletivo e a concordância dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade de suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são presente. E as obras póstumas, essas são complementares, essas obras básicas. Então, depois, Kardec vem em 1857, publica o primeiro livro, e depois o Pentateuco kardeciano vem abrir para nós a terceira revelação, o que Jesus falou, que é o Cristo Consolador. Que Jesus ia ensinar, ele falou que iria ensinar, mas que muitos não iam compreender. E que antes que chegasse o fim dos tempos de qual? O fim dos tempos do mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo o fim dos tempos do mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui em transição para um mundo de regeneração. Então, o que Jesus falou, o tempo predito, o fim dos tempos, o Apocalipse de João, é o momento que nós estamos vivendo hoje. Mas não vai acabar o planeta.
Não é o que muitos estão em desespero, vai cair, vai acabar, todo mundo vai morrer. Não. A transição planetária é a seleção daqueles que não estão em condições de aqui continuar. Então eu não sei se eu vou poder continuar aqui na próxima encarnação. Ninguém sabe. Ninguém sabe o quanto a gente tem que evoluir para num planeta de regeneração a gente não causar transtorno. Porque esse transtorno que nós vivemos na sociedade hoje, no nosso planeta, é causado por espíritos primitivos, que estão aqui ainda no primitivismo, não conseguem seguir os 10 mandamentos, espíritos que não conseguem amar ao próximo, e então vai ter a seleção daqueles que conseguiu seguir o que Moisés ensinou e que estão conseguindo fazer o amor e a caridade com o próximo. E aí vai entrar no planeta de regeneração. Então o planeta de regeneração, o mal, isso tudo, essa turbulência que nós vemos, vai reduzir, vai amenizar muito. A ciência vai avançar, a tecnologia vai avançar, a consciência da imortalidade da alma vai avançar, a doutrina espírita vai se ampliar, as religiões vão se unir. No futuro, daqui 200, 300, 500, daqui 1000 anos, todas as religiões vão convergir somente no cristianismo. E todos vão ter a consciência que o mundo continua, a vida continua. Porque se todos que estiverem encarnados no planeta Terra, daqui 1000 anos em regeneração, tiver a mediunidade e vidência, tiver consciência que o anjo da guarda está do lado, e tiver o anjo da guarda falando, e ensinando para as pessoas, todo mundo vai seguir o ensinamento puro do Cristo. Então, daqui 1000 anos, todos nós que estivermos aqui encarnados nesse planeta, vamos saber amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que Jesus falou. Você tem que fazer essas duas coisas, pelo menos, Bezerra de Menezes fala que a gente tem que pelo menos estar tentando. Para a gente se candidatar para o mundo de regeneração, nós temos que estar tentando ser melhor. Agora, aquele que não está nem aí com nada e não está querendo melhorar e fazendo tudo errado, esse daí já está se candidatando a voltar para um planeta primitivo. Então, como sugestão, estudamos primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos que mudar a moral nossa. Se a gente não começar por esse livro, no primeiro capítulo, no segundo, e avançando, e ver tudo que a gente vai ter que mudar, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro para nós. É um manual. Quando você compra uma televisão, tem um manual de como funciona. O Evangelho é o manual que Jesus nos deu para a gente ir para o mundo de regeneração. Você quer continuar aqui, ou você quer ir para aqui você não vai continuar mais. Mas você quer ir para um planeta pior, ou você quer voltar para um planeta primitivo, não estude, não leia, não seja bom, mesmo que aquele que está causando transtorno, não tenha paciência, não seja bom, não ama o próximo. Você vai, infelizmente, é isso que vai acontecer. Como aconteceu quando nós que estávamos em capela e que viemos para cá. Aqueles que estavam escutando Moisés lá, mostrando os 10 mandamentos, muitos eram nós que estávamos ali. Às vezes a gente até viu Jesus passando do nosso lado e achou brincadeira. Muitos de nós vimos Jesus e não acreditamos. Estamos aí, já se passaram 20 séculos e nós aqui estamos tentando entender o que Jesus falou. Muitos espíritos que estavam na época do Cristo já estão no mundo espiritual, não precisam mais reencarnar. Já estão precisando somente o mundo de regeneração para voltar. E a gente está aqui patinando. Então nós temos que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, Obras Postas, e depois tem os livros de Chico Xavier, que são 412 livros. Tem as palestras aqui no Centro Espírita, tem as palestras do Valdemir na terça-feira, que quando o ano que vem a coisa vai normalizar, todo mundo vai estar vacinado e as coisas vão voltar ao normal. Então vai ter bastante gente participar, as palestras vão estar normalizando. E a gente tem um caminho que a doutrina espírita nos mostra. Desenvolver o sentimento religioso, aumentando a serenidade frente à morte, esclarecendo as perguntas básicas, a resignação frente às dificuldades da vida, a certeza no futuro, cuja felicidade depende apenas de nós. Estimular no homem o perdão, a tolerância com os efeitos alheios e eliminar o egoísmo. Então, a doutrina espírita, ela vem para complementar o que Jesus nos ensinou. A doutrina espírita vem para esclarecer, reforçar,
falar Jesus é o modelo e guia, Jesus é o caminho. Aquele que está perdido, que não acredita nas coisas que aconteceu com a religião cristã, dos séculos atrás aí, que de acordo com a ignorância das pessoas, muitos erraram através da religião e muitos ficaram descrentes, descrédulos. Muitos não acreditam, e a doutrina espírita vem para mostrar, ó, Jesus é o modelo e guia, Jesus é a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Nós temos que amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque somente assim nós vamos passar pela porta estreita e nós vamos atingir o planeta Terra de novo, daqui 100, 200, 300 anos, um planeta já regenerado, aonde as nossas casas não precisarão ter mais muros altos, alarmes, cerca elétricas. A gente não vai ver tanto roubo, tanto assassino, tanto crime. A gente vai estar no mundo em regeneração, aonde lá só estarão aqueles que conseguiram compreender o que Jesus falou. Gente, gostaria de desejar uma boa noite a todos. Vamos fazer uma oração de encerramento para as pessoas que estão em casa, que possam elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, e ter a certeza que Jesus está do nosso lado, que o nosso anjo da guarda está do nosso lado, e que Jesus nos diz, o jugo é suave e o fardo é leve, aquele que o segue, né? Então, vamos fazer um outro Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja, Pai, sejas o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Então essa é uma oração do Monsenhor José Francisco Horta, através do médium Francisco Cândido Xavier. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.